de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela paloma bien alto, mi vida, no dudes que siempre amanece, já amanecerá. Mas os cártagos já haviam passado por aqui e fundaram essa cidade, por isso o nome de Cartagena, em homenagem aos cártagos que eram lá do que hoje é a Tunísia. Não se confundam, pessoal, estamos sempre aqui na Espanha, aqui na costa espanhola, mar Mediterrâneo a poucos metros aqui, a poucos passos, mas esse aqui é um ponto muito legal para nós iniciarmos nosso vídeo. Igualmente nós fizemos na nossa live que transmitimos aqui durante o verão espanhol. Esse local é magnífico porque mostra os domínios dos romanos aqui na cidade. Depois de guerrearem contra os cártagos, eles venceram essa dura batalha, quase que os cártagos invadiram Roma, e aí a história da humanidade com certeza trilharia caminhos diferentes, principalmente com relação ao mundo ocidental. E nesse local aqui, nós estamos em um ponto muito importante, porque era uma área muito nobre aqui para os romanos, uma área de administração pública, com o foro romano, área de defesa, observação, porque a cidade de Cartagena tem várias colinas que serviam como observação e defesa militar. Essa aqui é uma delas. A cidade dispõe de um museu arqueológico muito importante, com várias peças que contam a história aqui dos romanos aqui na Península Ibérica e de todo esse período. Esse museu ele é bem completo e ele está aí disponível, todo modernizado, fazendo um contraste muito legal com a cidade, que é cheia de contrastes. Vocês vão ver isso ao longo desse vídeo. Que caminhada, hein, pessoal? Aqui nós estamos sobre uma das 5 colinas que rodeiam o centro histórico da cidade. E bem nesse local, entre os séculos 19 e 20, surgia um bairro muito humilde, um bairro proibido, como diziam os moradores. Aqui moravam os pescadores, as senhoras que trabalhavam em casas nobres, as moças da vida, enfim, era um bairro muito humilde, com várias casas simples que se estendiam aqui. Paloma, paloma linda. E é interessante porque nós ainda vemos aqui resquícios da estrutura de algumas casas. E eram pequenas vielas, tudo muito estreito, muito escuro, um local bem insalubre. Toda essa área arqueológica, ela leva o nome desse antigo bairro. Então, a modernização veio com o estudo, né, toda essa referência histórica e também essa lembrança das origens da cidade. E depois a Elisa já citou algo muito importante que ocorreu aqui em meados do século XIX. Aqui era um bairro de gente humilde, com casebres, uma situação muitas vezes insalubre, e depois eles começaram a fazer todas essas escavações. Ainda hoje encontram vários vestígios arqueológicos de relevância. E o nome do bairro, El Molinete, se deve porque havia aqui vários moinhos, porque aqui é uma área de muitos ventos, então logicamente que isso tudo era utilizado a favor da população. Restam aqui 2 moinhos. Sal de tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. No tengas... Daqui já se avista o mar Mediterrâneo, vocês podem ver aí na imagem, essa faixa azul maravilhosa. Então é uma geografia muito interessante. E o que eles fizeram aqui nesse parque arqueológico foi algo realmente incrível, porque a gente sente com todos esses recortes e com as descrições, nas ilustrações, tudo que havia aqui. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Linda paloma, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda, paloma, paloma linda. Vuela paloma, libre, linda paloma, sin miedo.
agradável, a área da universidade, porque a gente pode pegar essa brisa do mar e a iluminação especialmente dedicada. Isso aqui tudo é espaço público. Isso aqui foi pensado pela Escola de Arquitetura aqui de Cartagena. Deu um toque bastante genuíno a algo que tem tudo a ver com a cidade, já que a cidade tem história com a área naval desde sempre. E aqui nós observamos uma profusão de locais de socialização. São dezenas de bancos, isso sem contar as muretas e tal. Então é uma área muito interessante e com certeza esse projeto foi muito bem pensado, estudado e deu uma vida aqui sensacional para essa área da cidade. Aqui no centro da cidade nós estamos bem de frente à área portuária. Vocês imaginem aí quantas cidades portuárias com aquele aspecto às vezes muito degradado, aquela coisa assim meio que intragável. Aqui você tem toda essa civilidade, a coesão que tem aqui de A a Z. O que nós observamos aqui em Cartagena é que ela vem dando uma atenção muito grande para essa área marítima e ela vai chegando no centro cada vez mais, também lidando com as áreas arqueológicas da cidade, que são muitas ali. Eu acho uma cidade interessantíssima, pouco falada. São muitos estrangeiros que querem viver na Espanha, ou os próprios espanhóis querem viver aqui na costa. Para vocês terem uma ideia, são tantos e tantos italianos que vêm viver aqui na Espanha por conta do seu aspecto de vida. Eu não digo nem pela qualidade, porque a Itália, a qualidade de vida é lá em cima também, mas tem um aspecto de vida que interessa muito aos italianos. São muitas cidades também com preços altíssimos, como as ilhas, que os italianos gostam. Aqui eu vejo uma cidade prontíssima para todo esse acesso, com alguns detalhes que podem ser melhorados, como toda cidade. É interessante mesmo o uso dessas grandes estruturas náuticas, né? Porque imaginem, eram enormes galpões, enormes áreas aqui nesse porto comercial e que hoje são áreas utilizadas para o ensino, para as artes, para o turismo. Então são áreas que a gente pode circular sem nenhuma barreira. Esses antigos espaços dedicados à indústria, no caso aqui a indústria naval, são espaços difíceis, né? E que às vezes eles vão sendo deixados de lado porque a revitalização desses locais é custosa, ou você tem que pensar realmente numa solução ali que às vezes não encaixa com a cidade. Mas aqui no caso eles trouxeram o ensino aqui para a porta de entrada da cidade. Eu acho muito fascinante isso. Ao invés de você fazer um polo educacional fora do centro histórico, não, eles trouxeram para cá como porta de entrada. Isso sem contar com a parte museal, né, que é fascinante. A gente consegue ter acesso a toda a alma da cidade com muita facilidade. Um dos poucos resquícios da dominação muçulmana na cidade é justamente esse farol. Então ele está localizado aqui nesse parque magnífico. Olha só o diálogo ali, Elisa. E vocês acham que precisa de um farol, de uma torre? Não tem mais necessidade, porque temos o nosso amigo Pavão, que faz as funções aqui de guarda do local, além de um ganso que circula por aqui. E o fato é que esse local é muito bonito, é um parque público para visita gratuita. Vocês viram que nós subimos um elevador panorâmico, que é possível também abreviar, né, a subida aqui nessa montanha. E você faz uma casadinha no ingresso com a visita também no castelo, que nós vamos mostrar para vocês. Nós começamos o nosso vídeo ali do outro lado. Agora estamos do lado oposto da cidade, onde nós podemos ver onde nós estávamos e também vários pontos diferentes aqui, vários ângulos legais aqui de Cartagena e que contam a história da cidade. Então, desse ângulo, nós temos o privilégio de ver o Teatro Romano de um modo assim muito
interessante. Imagine a importância dessas descobertas arqueológicas para a identidade da cidade. Isso foi realmente fundamental e os habitantes aqui adoram tudo isso. Uma identidade cultural imensa, além, é claro, de trazer tantos turistas, trazer tantos negócios aqui para a cidade. Eles fizeram algo bastante interessante também, que foi um auditório praticamente anexo a esse teatro romano, um auditório contemporâneo, onde são realizados espetáculos. Então imagine que interessante você assistir um show olhando também para esse teatro romano, para essas escavações. Então nessa colina nós podemos ver diversos tempos da história. Esse parque onde nós estamos avistando tudo isso foi construído nos anos 1920. E eles nem tinham ideia que ali havia tanta coisa dos romanos. Acabou ficando uma espécie de terraço com toda uma vista única. Vale ressaltar, aqui é um parque público, não precisa pagar nada e você já observa tudo isso. E daqui também a gente tem toda a dimensão do Porto de Cartagena. Esse porto que sempre teve uma importância enorme aqui no mar Mediterrâneo, sempre foi um ponto de encontro, de ligação e de abertura também aqui para a Península Ibérica. Muitos povos passaram por aqui e ainda hoje a gente vê a sua importância, toda a sua estrutura, né? O porto ele se estende aqui por essa parte que nós percorremos pelo centro histórico, mas também tem uma parte mais afastada, onde tem todos os galpões, toda a estrutura mesmo portuária. Tudo bem cuidado, até porque aqui chegam muitos navios de cruzeiro, né? Então os turistas chegam por aqui. Essa é uma super porta de entrada para a cidade. Posso falar uma coisa? Atrás de você está passando simplesmente um submarino. Sério? Certo. Peraí. Pode ver. Incrível. Enfim, chegamos no ponto mais alto aqui, que seria de defesa de todo esse porto e da Cartagena antiga. E daqui a gente consegue ver bem o avanço da cidade, né? A parte mais moderna, com os edifícios, condomínios já altos e como se estendeu tudo isso. É bem impressionante, porque quando a gente está no centro histórico, a gente até esquece que se trata de uma cidade de mais de 200 mil habitantes, mas olhando daqui, aí sim dá para ter toda essa noção. Vocês viram, né, pessoal? Por todo o parque, por todo esse complexo público, nós encontramos esses guardiões aqui e que tem esse espaço muito agradável. E eles são lindos, né? A gente pode chegar bem pertinho aqui e apreciar toda essa beleza. São vários, além dos patos, né? Patos e gansos. O castelo é até conhecido pelos habitantes aqui como o Castillo de los Patos. Destaca-se aqui bem em frente ao mar Mediterrâneo toda essa conjunção muito legal. Nós estamos sobre a antiga muralha da cidade que foi construída nos anos 1700. Já uma muralha tardia se nós compararmos com várias outras cidades europeias. Pois bem, construíram essa muralha utilizando-se de muitas pedras e outras construções, inclusive provavelmente construções árabes. Aqui ao lado mais um museu arqueológico que guarda peças importantes ligadas ao mundo aquático, museu subaquático. Todo esse conjunto excepcional aqui na orla, uma organização muito legal, com ciclovias, uma boa avenida aqui para os veículos, a passagem também dos pedestres fantástica, os carros respeitam de forma incrível e também tem todo esse aspecto ligado ao porto. Então há essa conjuntura, como a Elisa disse, não tem aquele aspecto difícil muitas vezes dos portos, e é verdade, o porto de carga mesmo, tem o porto de desembarque de passageiros, porém são áreas utilizáveis, ele não serve só para isso, é o que nós sempre falamos, os edifícios e várias áreas da cidade, quando tendem a serem multifuncionais, eles ganham em vida e tudo fica muito mais prático, muito mais bonito e todos podem utilizar.
centro histórico da cidade se destaca por esses grandes edifícios muito monumentais e muito lindos, cheios de decorações, né, da época do modernismo espanhol, ou seja, em meados do século XIX e século XX. Aqui no caso de Cartagena, a burguesia se instalou aqui, fez toda essa transformação do seu centro histórico por conta da mineração, né, que trazia muitos frutos para essas pessoas. Então, aqui era um local onde eles se estabeleceram. A ascensão foi tão rápida que a gente pode ver ainda traços de tudo isso em suas edificações. Típico de Cartagena. Vale. Prueba. Nossa! Parece uma sobremesa. Que sabor! Várias áreas da cidade vêm sendo reformuladas, repensadas, e aqui nessa área da universidade é um espelho do que pode ser a cidade nos próximos anos. Então eles fizeram uma grande reestruturação que abriga hoje a sede da Universidade Politécnica de Cartagena, onde eles contam com um museu que pode ser visitado gratuitamente e também uma exposição interessante de artefatos, logicamente navais. Um deles é o submarino que foi construído pelo engenheiro Isaac Peral, que é um símbolo importante aqui para eles, inclusive é um dos símbolos do time de futebol aqui, do Cartagena. Vocês podem reparar que aqui não há uma faixa de areia, vendedores de sorvetes, camarões, etc e tal, porque justamente tem essa área portuária que é o coração da cidade. Porém, existem praias aqui sim, é uma região, como nós falamos, não muito falada pelo turismo internacional, portanto ela reserva alguns aspectos únicos. E a cidade teve muitos benefícios, muitos ganhos com a extração do minério de ferro. Depois isso acabou cessando, o que trouxe uma certa decadência para a cidade. Então todos aqueles edifícios que vocês viram, e felizmente fizeram algo de bastante bom gosto, já que foi totalmente inspirado, ou melhor, eles vivenciaram todo o apogeu do modernismo espanhol, essa arquitetura vigente do século XIX e século XX, com grandes expoentes como o Gaudí, essa arquitetura que desponta em Barcelona e depois ela se expande pela Espanha com uma identidade única. Então isso acabou caindo durante o tempo. Passado muitos anos, a cidade se reinventa com algo que já esteve sempre ali. Afinal, a cidade foi fundada pelos cártagos. Por conta da sua importância geográfica, e hoje a cidade de Cartagena possui um dos principais portos aqui da Espanha e um trabalho muito importante na construção naval, o que traz também muitos recursos para a cidade. Então o futuro aqui desponta, acredito, nessa ligação entre o porto e uma ligação também turística. Vocês viram a universidade que fica ao lado do porto, ao lado do mar Mediterrâneo. O centro da cidade está aqui colado com o mar, então os navios e cruzeiros que chegam aqui, os turistas já desembarcam no centro da cidade. Toda essa conjunção, com certeza, irá ditar os ritmos de Cartagena para o futuro, e a cidade vai ser ainda muito falada, eu tenho certeza, porque estrutura, beleza e sabor ela tem. Pessoal, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o final. Caso você tenha gostado, considere curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, inclusive nos seus grupos de WhatsApp. Se você quer receber mais materiais, muitos deles exclusivos,
considere também se tornar membro do canal. Temos vários níveis de assinatura, começando por apenas R$ 7,90, menos do que um café, e você já se torna membro aqui do canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo aqui na Espanha. Muchísimas gracias!